Antes de começar esse podcast, eu estava conversando com esse meu convidado, um convidado super especial. A gente estava falando sobre gestão empresarial, mas muito mais do que isso, sobre parceiros estratégicos, compromisso. Sabe aquele cara que promete uma coisa para você e cumpre exatamente o que ele prometeu e muitas vezes até um over delivery, entrega a mais? Isso deveria ser uma realidade, deveria ser uma cultura, deveria acontecer sempre, mas nem sempre acontece dessa forma. E conversando com ele, ele me falou sobre o trabalho que ele executa, que primeira coisa tem esse pilar, que é o compromisso, que é a entrega. Ele hoje já tem mais de 18 anos que ele ajuda empresas nessa gestão comercial, estruturando processos. Afinal, se você não tiver essa disciplina, se você não tiver essa cultura, você não consegue gerar resultado. Então eu já gostei desse cara nos bastidores, eu já gostei desse cara com as primeiras palavras, quando você vê as primeiras demonstrações de cultura, de caráter, de como ele conduz a vida dele. Então hoje se prepara, fica até o final, porque se você quer ter uma empresa que cresce com previsibilidade, você vai precisar de processos bem estruturados, você vai precisar equilibrar a gestão do seu negócio, você vai precisar planejar. Ele é formado pela Universidade de Brasília em administração de empresas. Ele também tem uma especialização em gerenciamento de projetos pela FGV. Cara, o cara tem um currículo aqui de fazer inveja. Também tem gestão estratégica no UniCeub e também analista de sistemas. Por isso dessa disciplina na Universidade Estácio de Sá. Essas certificações eu vou perguntar para ele no podcast, até para deixar essa curiosidade, mas tem muitas certificações que vão corroborar com esse currículo tão rico que ele tem. Chega pra cá, meu amigo Guilherme Tourinho. Como é que você tá, meu irmão? Márcio, obrigado, tô ótimo, cara. Cara, seja muito bem-vindo. Eu tenho grandes expectativas, porque já vi o seu conteúdo, já vi o seu currículo e, cara, e também alguns cases aí que você já deixou no ar. Meu irmão, aonde que inicia a sua trajetória? Ajudando empresas? Ou como é que surgiu? Isso foi na infância, família? Como é que surgiu esse desejo? Bem, eu não ia mencionar a minha infância, né? Mas já que você tocou nesse assunto, né? Assim, por que que eu escolhi esse rumo profissional, né? Quando eu fui escolher qual era o curso que eu ia fazer, eu lembrei que quando eu era criança, Aham. a gente brincava muito, eu e meus amigos, né? De comandos em ação, né? Pô, legal, eu Só também. que eu era o cara que gostava de organizar o quartel-general, a base da galera ali, Que a massa, logística irmão. toda, né? Então, enfim, eu tinha essa característica. Eu gostava muito de organizar as coisas e tal. E aí eu lembrei disso quando eu fui escolher. Eu pensei, cara, eu acho que tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma característica minha que é natural, porque quando a gente é criança, Com a gente faz as certeza. coisas de maneira natural e não artificial. Então, eu peguei isso como insumo para eu decidir entrar nessa carreira. Por isso eu escolhi administração de empresas. E aí, enfim, né, durante o curso eu estagiei em algumas empresas públicas, empresas privadas, Legal. mas eu comecei a entender o que, que é que eu queria fazer de verdade. No meu primeiro emprego de carteira assinada foi no departamento financeiro de uma empresa de engenharia que Legal. estava com dificuldade financeira. E o departamento financeiro, assim como todo o resto da empresa, estava uma zona, assim, uma bagunça total. E aí eu e um outro colega lá, que até hoje é meu amigo, o Hugo, a gente Organizou a casa. pegou o desafio de, cara, vamos botar ordem nisso aqui, porque não dá, do jeito que está aqui não dá. A gente não sabe nem o que é que tem que pagar hoje, né? Caramba. Então, aí a gente começou a organizar isso. E a Então, empresa era grande, velho? cara, é uma empresa média, assim, tinha Média, né? uma, pô, não vou saber agora o número de funcionários, mas tinha mais de 200 funcionários. Cara, então é uma, assim, pra mim é uma empresa Uma grande. empresa, assim, dependendo do parâmetro, pode ser Sim, uma empresa média ou grande, né? entendi. Mas também a empresa de engenharia tem muito terceirizado, né? Sim, Obra por empreitada e tal, então, enfim. Mas, então, a gente pegou esse desafio de organizar a empresa e foi meu primeiro contato com essa mentalidade de entender como é que uma determinada coisa, um determinado processo, no nosso caso lá o processo financeiro estava funcionando. ok. Claro que o financeiro também tem interface com, no caso daquela empresa, na área de compras, na área de orçamento, na área comercial, né? Então, organizar o financeiro também significava organizar todas essas outras áreas. Sim.
Só que eu comecei a fazer isso lá, apesar de ser formado em administração, eu Aham. fiz isso tudo lá, eu e o meu colega, de maneira muito intuitiva. Eu assim, Ok. cara, o que tem que resolver agora? Vamos resolver. Sim. E foi indo, a gente, depois de um ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos, a gente entregou um departamento financeiro muito mais organizado, com um sistema que, a gente já tinha um sistema de gestão, mas que não era utilizado, Ok. era pouco utilizado, a gente otimizou os módulos dele, implementou melhorias e tal, então a gente entregou um departamento financeiro muito mais organizado. Só que eu fiz isso tudo na intuição, né? Ok. E eu gostei de fazer isso. E aí comecei a buscar conhecimento sobre, cara, peraí, O que que é isso, deve ter né? uma forma certa de fazer Sim. esse negócio aqui que não seja na intuição. Aí foi que eu comecei a estudar gestão da qualidade, gestão da produção e gestão de processos, O que né? que é gestão da qualidade? Cara, gestão da qualidade é você entender quais são os parâmetros que um produto ou serviço tem que atender em termos de qualidade ou de Aham. expectativa do cliente, Legal. né? E você verificar se realmente o produto ou serviço tem aquelas características, né? Você está cumprindo. Então, por exemplo, esse microfone, no final de uma linha de produção, quando ele vai entrar na caixa para ser entregue, para ser despachado para a loja ou entregue Ok. para o cliente, para quem comprou, o produto tem que funcionar, a tinta não pode descascar, enfim, aí eu não sei quais Sim, são as sim, mas eu características de entendi. qualidade, mas ele tem uma série de parâmetros, uma série de características que ele tem que atender, de funcionamento e de aparência e de Uhum. cheiro, dependendo do que for o produto. Se o produto não atender esses quesitos, ele não passou em algum. Ele está não conforme em algum quesito de qualidade. Entendi. Né? Então, gestão da qualidade é isso. Caraca, Mas que eu não legal. me especializei nisso, eu me especializei em gestão de processo, que tem um pouco a ver. Sim. Né? Então, gestão de processo é você entender. Garante a qualidade. Garante a qualidade. Se você tem um processo que foi estudado, analisado e que ele cumpre aquela função que você estabeleceu para ele, Uhum. ele é um processo que atende o requisito de qualidade. Entendi. Né? Mas enfim, a gente está entrando no aspecto técnico aqui, mas basicamente o meu trabalho, dentro ou fora de gestão de processo, ele é entender como é que uma determinada operação funciona, Ok. quais são os resultados que essa operação está entregando e o que precisa ser feito para ela entregar melhor. Então, vou pegar um exemplo. Quando a gente entra numa empresa, o primeiro processo que a gente analisa é a empresa em si. Ok. Porque toda empresa ela é um processo, ao mesmo Sim. tempo que ela é um conjunto de processos. E o Legal. grande processo que ela representa é o modelo de negócio. Legal. Ou seja, como que aquela empresa se organiza internamente para entregar valor para quem? Então, qual é o cliente que ela atende? Né? Então, aí me permite arriscar aqui e dizer um pouquinho do seu negócio. Manda. O seu negócio, o seu cliente, né, ou o seu potencial cliente, são pessoas que querem se comunicar, ter Sim. uma maior visibilidade, Sim. ter uma maior projeção, transmitir autoridade e tal. Perfeito. Então, tem um determinado tipo de pessoas que têm essas necessidades e Total. você tem alguma forma de atender essa necessidade. Sim. O que você entrega para essa galera para ela conseguir isso? Ok. Como que você entrega isso? Por quais meios? Como que Uhum. você se comunica com esse cara? Ok. Né? E o que você faz internamente para conseguir isso acontecer. Então, você precisa de uma estrutura física, você precisa de alguns equipamentos, você precisa de alguns técnicos, Sim. você precisa... Espaço de estoque. Alguns estoques, alguns itens, você precisa você mesmo saber conduzir um podcast. Sim, Então, total. tem uma série de coisas que você precisa ter internamente organizadas para você conseguir entregar valor para esse cliente que você se propôs a atender. Show. Isso é um modelo de negócio. Legal. Abaixo do modelo de negócio, a gente vai para a arquitetura de processos, que aí é você entender, beleza, para fazer isso tudo aqui, cara, eu tenho que ter atendimento, eu tenho que ter um comercial, Uhum. eu tenho que ter uma área de compras ou de logística, né? Se você tiver que fazer muita compra, muita coisa assim. Eu tenho que ter uma parte técnica, né, de gravação, de comunicação, não sei como é que você chama aqui. Você tem que ter essa galera toda, e essa galera toda tem que fazer algumas coisas. Algumas delas têm que ser feitas diariamente, Sim. algumas têm que ser feitas semanalmente, outras esporadicamente, conforme demanda. Quando você conhece todas essas atribuições, esses processos e procedimentos que precisam ser feitos, aí você pode começar a entender, beleza, cada um desses processos tem que me entregar um determinado resultado. Qual é o resultado que eu quero com isso aqui? Então, por exemplo, você tem um processo aqui que é realizar o podcast. Sim. Você, nesse momento, está realizando um podcast. Beleza. Ele tem que entregar um resultado lá no final. Tem. Esse resultado tem que ser o cara que está participando aqui comigo e o público tem que gostar do podcast. Perfeito. Né? Tem alguns outros resultados, mas Sim. esse é um... É um dos, É um dos, né? Tá entregando esse resultado?
as pessoas estão gostando do conteúdo, esse conteúdo está sendo visualizado e as pessoas estão manifestando interesse e tal. Enfim, aí você vai... Tá crescendo, tá A melhorando. audiência está crescendo e Sim. tal. Então você vai atrás de algumas métricas, alguns indicadores que Uhum. vão te dizer se aquele processo de realizar podcast está sendo bem executado ou não. Perfeito. Aí eu estou te dando alguns exemplos bastante simples, mas você vai fazer isso para todos os processos da sua empresa. Então, por exemplo, eu falei do meu processo financeiro quando meu primeiro emprego de carteira assinada, numa empresa de engenharia. Ok. É um processo financeiro. Sim. É um grande processo que tem vários processinhos ali dentro. Legal. O que ele tinha que entregar? Cara, ele tinha que entregar... Uma obra? Não, ele tinha que entregar... macro. Ele tinha que entregar os pagamentos em dia, ele tinha que entregar uma análise financeira, Isso financeiro, tá. um DRE atualizado e confiável, Perfeito, uma entendi. análise de fluxo de caixa. Ele tem que entregar algumas dessas coisas. Ele está entregando? Quando eu entrei, não estava entregando. A gente mal pagava as contas. Mal fazer o pagamento a gente fazia, porque a gente ia descobrir, abria lá um armário e descobria que tinha boleto lá que venceu 1, 2 semanas. Então não está cumprindo nem o básico. Então, se o processo financeiro precisa entregar isso, então primeiro vamos garantir que ele entregue isso. Depois a gente vai atrás das melhorias pontuais dentro do processo. Porque você vai do macro. Eu peguei esse exemplo assim, cara, você tem que entregar uma obra. Aí só que dentro dessa obra, como você falou, né? Tem a parte de vendas, Sim. que é o que vai vender lá na planta e tudo mais. Isso. Tem a parte do marketing, que vai divulgar lá e receber os leads para entregar para essa parte comercial. Aí tem a parte, aí que talvez seja nesse seu caso, que é mais doloroso, pelo menos para mim, que é esse controle da logística, tipo assim, porque tem materiais que talvez vençam, ou seja, eles têm um período que não pode ficar fora, não pode ficar aberto, não pode ficar exposto. Então, essa logística de, isso aqui chegou e já tem que Sim. subir um muro ali, uma parede ou a fundação, porque senão vai enferrujar o ferro. Sei lá, eu tô dando um exemplo Sim. bem... Então, essas logísticas, aí você vai organizando. Aí, beleza, aí tem que comprar esses insumos, porque também se faltar, vai estar pagando funcionário, vai pagar funcionário e ele não vai ter o material para trabalhar. Então, foi mais ou menos nesse inferno que tu chegou lá, né? Que tava tudo atrasado, tudo bagunçado, não sabia que tinha chegado, comprou a mais. Então, em termos mais práticos, principalmente nessa área que a gente mexe com muita coisa, sei lá, tijolo, desde o tijolo até prego e tudo mais. Cara, se o cara não tiver um controle muito grande, ele leva uma obra que ia custar, sei lá, 600 mil ou 1 milhão de reais, ela vai para 2,5, 3, ela superfatura. Exato. Assim, o que eu defendo muito com as empresas, né? Porque todo empresário, todo gestor quer crescer. Beleza. Eu já conheci alguns que não queriam. E tá tudo bem. Assim, ele atingiu um nível de... Um patamar que tá um patamar bom. Que para ele tá ok. Ele não quer crescer, ele sabe que se ele crescer, ele vai ter mais problema. É menos tempo livre, enfim, é uma opção. Mas todo mundo quer mais lucratividade e mais produtividade. Todo mundo quer que a empresa, do jeito que ela está hoje, consiga gerar um pouquinho mais de lucratividade. Perfeito. Cara, e não tem como você ter mais lucratividade dentro de uma mesma operação sem ter organização. Então, a primeira coisa que a gente faz é, cara, vamos organizar, vamos entender quais são os processos que você tem que executar diariamente, semanalmente, e vamos trabalhar para que eles entreguem o melhor resultado. Então, por exemplo, você tem um processo de atendimento de interface com o teu cliente para entender se o teu cliente está gostando ou não do teu serviço, está precisando de alguma coisa, está precisando de algum apoio e tal. Se você fizer mal esse processo ele é a interface direto com o teu cliente. Se você fizer mal esse processo, teu cliente vai ver mal a tua empresa. Total. Então, existem duas formas, né, resumindo bastante, tem duas formas de você executar o mesmo processo. Do jeito certo e do jeito errado. Do jeito errado, seu cliente vai ficar insatisfeito, vai achar que vocês não são profissionais, atrasam muito, são relapsos, demoram para responder, papapá. Se você fizer do jeito certo, seu cliente não vai ter nada para reclamar de você. Pode até não virar um promotor do seu negócio. Sim. Mas pelo menos ele não vai falar mal do seu negócio. Que é o mais importante. Né? Então, assim, é importante todo o processo você observar. Qual é o resultado que eu espero desse processo? Ele tá me entregando esse resultado? Se não, você tem que rever o processo. E rever o processo significa você entender as atividades dentro dele, né? Ou seja, a sequência de atividades. Então, para você fazer um podcast, você não simplesmente senta aqui e começa a fazer. Não. Tem toda uma preparação. A gente está conversando aqui há alguns minutos, tem um monte de coisa acontecendo para que... Um monte de coisa aconteceu para que agora você conseguisse realmente fazer.
Então, entender todas essas etapas, o que tem que acontecer, em que tempos tem que acontecer, qual equipamento que você precisa para poder fazer isso acontecer, entender tudo isso vai fazer com que você entregue um melhor resultado no seu processo de realizar podcast. Né? Total. Agora, a gente está falando aqui de alguns exemplos, mas o meu trabalho consiste em fazer isso na empresa como um todo. Entendi. Claro, a gente quando entra numa empresa, a gente identifica que algumas áreas estão mais críticas que as outras. Geralmente a gente começa pelo financeiro, tá? Porque quando você organiza o financeiro, os números do financeiro começam a te revelar uma série de questões. Começam a te revelar problemas no atendimento, problemas no operacional, problemas no comercial. Então, o financeiro, aquela frase que é muito batida, né? O financeiro é o coração da empresa, de certa forma é verdade, porque assim, tudo acaba passando pelo financeiro. Total. Né? Total. Então, o financeiro, você analisa o financeiro, levanta os indicadores financeiros, você começa a ter evidências e clareza sobre a saúde do negócio como um todo. Uhum. Em seguida, a gente geralmente vai para o comercial, para o processo comercial. Legal. E aí vai para o operacional. Aí o operacional, cada empresa tem o seu. Tem Sim. empresa que tem um processo operacional altamente complexo, com 20, 30 processos. Uhum. Tem empresa que o operacional é relativamente simples. São Legal. um conjunto de processinhos ali interligados e acabou. Né? Então, a base do nosso trabalho é essa, né? Então, assim, eu estou falando muito de processo, mas um outro termo que é muito importante, né, no nosso trabalho é a estratégia. Legal. Né? Que tem a ver com o modelo de negócio. É você entender, cara, quem sou eu, onde é que eu tô, para quem que eu tô, para quem que eu tô fazendo Sim. isso tudo aqui, Uhum. qual é a nossa razão de ser. Né? Legal. Inclusive, eu gosto de trabalhar também um viés da pessoa, dos sócios. Né? Legal. Porque eu já peguei alguns casos em que os sócios, cara, não estavam muito motivados para continuar aquilo ali, estavam desanimados, né? Então, por que eu vou fazer todo o esforço, investir um recurso alto? Porque além do projeto, da consultoria em si, você às vezes tem que investir também num novo sistema, demitir alguém, contratar alguém, tem uma série de mudanças. Se o cara está desanimado com a vida empresarial, vale a pena fazer? Será que não é melhor o cara, de repente, tentar ajustar algumas coisinhas, fazer um valuation e tentar vender essa empresa? Legal. Então a estratégia, ela não é a estratégia só da empresa, é a estratégia também das sócios, pessoas, dos sócios que estão ali. Né? Perfeito. Então é isso, assim, o foco do meu trabalho na consultoria, Marcos, é estratégia e processo. E não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, né? Porque a estratégia, se você define que eu quero expandir a minha empresa aqui para DF, Goiás, Mato Grosso, Centro-Oeste, nos próximos 5 anos. Aí, beleza, você definiu uma estratégia. Agora você vai olhar os seus processos para ver se você dá conta de chegar naquele objetivo. Naquela estratégia. Cara, e também não adianta você olhar seus processos sem saber qual é a sua estratégia. Porque, beleza, eu preciso melhorar aqui meus processos. Tá, mas por que eu preciso? O que eu quero com esse processo aqui? Como é que eu quero que os meus clientes vejam a minha empresa? Né? Então, se você não tem um exercício de estratégia feito, quando você vai olhar os processos, sempre fica faltando alguma coisa. Muito massa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, tô vendo você falando assim de chegar lá. Eu tô falando muito, né? Não, mas isso é bom, velho. Assim, quando eu gosto de um assunto, né? E eu sou apaixonado por esse assunto, então assim. Mas eu vou sugar. Né? Eu vou sugar mais. Não, porque o que acontece? Quando você falou sobre chegar lá uma estratégia, sei lá, de 1 ano, que a gente falaria assim, de médio prazo, 5 anos, longo prazo e uma de 20 anos. A estratégia e os processos, eles conseguem... como é que você organiza isso? Porque, por exemplo, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa pergunta da melhor forma. O processo que você usa hoje para chegar no objetivo de 1 ano, talvez não seja o mesmo processo que você vai precisar usar para chegar no de 20 anos. Não. Geralmente é assim, acontece, como é que você organiza, quais são os indicadores, quais são os sinais que você olha, dá uma dica para a galera que está ali, porque às vezes o cara está preso num processo retrógrado, então ele não está crescendo porque ele acredita que é aquilo ali, mas já foi. É um exercício bastante delicado e difícil de fazer, porque assim, você, por exemplo, começa a olhar um processo, analisar um processo, visando melhorá-lo, você está olhando inicialmente aqui a situação da empresa no dia X, né? No dia, sei lá, 30 de outubro, você está olhando aquela situação daquele processo. No dia 1º de novembro, no dia seguinte ou 2 dias depois, a situação daquele processo já mudou alguma coisinha.
Inclusive porque muitas vezes, né, a consultoria já chega apontando algumas questões e a Uhum. galera, opa, Isso é temos que verdade. mudar, é verdade, a gente tem que mudar isso. Aí às vezes não dá nem tempo de você fazer as mudanças necessárias, a própria empresa já está fazendo. Então Cara, o legal. ambiente empresarial ele é muito dinâmico, Muito. né? Assim, as pessoas estão o tempo todo tentando buscando alguma melhoria, ainda que intuitivamente, como eu fiz lá no Uhum. começo da minha carreira. Mas assim, respondendo sua pergunta mais diretamente, não tem como fugir de você olhar onde você quer chegar com isso aqui, Ok, nesse momento, ok. porque estabelecer um plano de 20 anos, ok, você pode estabelecer um plano, mas, cara, aí você ainda tem um ano para correr aqui e 2, 3 anos no médio prazo, então não adianta muito pensar muito lá na frente, você tem que pensar no agora. Mas, você sabendo que o teu projeto é você crescer a empresa, o faturamento em 2 vezes, 3 vezes, e também atuar em outros territórios, vamos supor, minha empresa é uma empresa é um varejo que atua somente no DF. E Uhum. agora eu quero atuar também no Goiás, em Legal. algumas cidades do Goiás. Cara, isso significa que você vai ter um processo, por exemplo, que você não tem hoje. Sim, Você tem que implementar um novo processo. E total. alguns processos seus atuais vão precisar mudar, Sim. porque vai mudar toda uma logística, você vai ter que ter mais espaço físico, mais Uhum. gente para fazer e tal. Então, assim, a chave é sempre essa: é você olhar para a estratégia e tem que ser a estratégia mais imediata. Não adianta querer olhar muito para Pra 3, 4 anos, longe, é. porque você não chegou no grau anterior ali, você ainda está no primeiro aqui. Sim. Então você tem sempre que olhar o próximo degrau e estabelecer qual é a mudança necessária para aquele degrau. Claro que você também não vai assim, eu vou mudar o meu processo aqui para me preparar para crescer o faturamento em 10%. Não. Se você sabe que você quer crescer, você quer duplicar o seu faturamento, vamos preparar o processo para O isso. dobro. Mas também não adianta você fazer um investimento assim, porque você sabe que lá quando você tiver o dobro de faturamento, você vai precisar, por exemplo, do dobro de funcionários no departamento de logística. Você vai contratar todos esses funcionários Agora? agora? Não Não, vai. Você vai jamais. contratar eles só lá quando você realmente precisar. Entendi. Mas você vai começar a preparar esse processo. Você vai começar a preparar o desenho desse processo agora. Sim, E aí, com o tempo, você vai incorporando os recursos que você vai precisar. Então, daqui a pouco eu vou contratar mais uma pessoa aqui, eu sim. vou contratar um sistema para fazer um controle que hoje eu não faço aqui, vou contratar uma outra pessoa para fazer uma outra tarefa que hoje ninguém está fazendo. Você vai fazendo aos poucos. Por isso que esse alinhamento de estratégia com o processo, ele tem que estar acontecendo o tempo todo. Você tem que estar sempre ajustando o processo de acordo com O o destino. que você definiu como destino do teu negócio ou daquele departamento específico. Porque às vezes a gente faz também consultoria para departamentos específicos. Então a gente Hum, não chega, a gente olha a empresa como um todo, porque não dá para você olhar, não tem nenhum departamento. Pode que pegar não o mais, seja pode pegar, interligado. pode pegar o mais isolado de todos, ele não é 100% isolado. Então mesmo assim a gente tem que olhar a estratégia da empresa, né? Mas eventualmente a gente também faz a consultoria somente num departamento específico. Cara, é muito engraçado você contando isso, assim, que o Estúdio Podcast, ele é uma startup, né? Ele começou tem um ano. E foram tantos desafios que aí eu fico você falando dos processos, eu falo, meu Deus do céu, a gente foi muito na raça mesmo, sabe? Olha que coisa doida, eu queria que você comentasse, até se você tiver um insight, enfim, um feedback, seria legal. Quando a gente iniciou, grave seu podcast em qualquer lugar usando somente seu celular, os comentários que eu ouvi até de consultores, falavam assim, cara, de consultor, não, de conselheiros até da Moai, enfim, da BNI e tudo mais, falava assim, cara, esse produto é muito sexy. Né? Porque fala, grave seu podcast em qualquer lugar usando o celular e vinha num custo muito baixo, né? O estúdio podcast hoje, a partir de R$ 560, né, você consegue gravar o seu podcast em qualquer lugar. Cara, e aí a gente rodava essa campanha. Grave seu podcast em qualquer lugar. Vinha lead, e eu vim do marketing, eu vim da agência de marketing, eu me impressionava, assim, né? Cara, vinha lead a 38 centavos, assim, e a galera interessada. Eu quero saber mais, como é que funciona, e parará, parará. Só que eu nunca fui muito, muito dos números. O estúdio podcast me fez me apaixonar pelos números. E no começo eu olhava pra isso mesmo, eu olhava, cara, tá chegando lead, velho, vamos botar esse comercial pra trabalhar e vamos nessa, toca a ficha aí, tinha 2 pessoas no comercial e tudo mais, olha que coisa doida.
Aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu comecei a entender que eu tava com uma taxa de pessoal de se demitindo muito alta, né? Turnover muito alto. E aí eu falei, cara, que é isso? O produto é sexy, já me falaram. Tá chegando lead virado no girar, porque o vendedor reclama geralmente de falta de lead. Ah, Por que que os meus vendedores estavam se demitindo? Eles não queriam trabalhar e tudo mais, estavam, uma hora desanimava, davam as quedas e tudo mais. Aí eu comecei a entender que era o tal do processo. Primeiro, é, o processo de precificação do produto estava ruim, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Comissões, que a comissão é o combustível do vendedor, então se você cresce o olho demais na comissão, ela não está totalmente estruturada, ela não está totalmente alinhada com o preço do produto, vai travar o teu comercial, vai ter um turnover alto. Outra coisa, se o lead, se eu entendi também na prática, se o lead está alto, se o lead desculpa, se o valor de lead está baixo, ele pode estar um monte de gente curiosa, que ele está só tomando tempo do seu comercial e sobrecarregando lá a tua ponta. Ou seja, mais um motivo que teu vendedor se demite. Que ele fala, cara, eu falo com 80, chegava 80 leads por dia. E eu botava assim, coisa de R$ 2.000 por mês, assim, dois e pouquinho. Era nossa. muito lead, cara, era muito lead. E assim, então assim, os caras atendiam em torno de 40, talvez até mais, por dia, para depois, assim, aí eu tinha um tempo de convencimento de 2 semanas e uma taxa de conversão de mais ou menos ali 2 a 3%. Ou seja, cara, se você for olhar esses números assim eu falando, eles ficam muito aéreos, assim, mas para quem tá no campo de batalha, é tipo assim, o nome disso chama escravidão. O cara era um escravo, cara, porque assim, chega de 80 leads que ele atende, 10% daria 8, ele fecha, de 80 ele fecha 2. Então, assim, e esses dois ele ainda tinha um tempo de convencimento, assim, ele não fechava na hora, porque se ele fecha, igual um cara que chega numa loja de tecido e, cara, eu quero, ou então numa loja de, sei lá, de suplemento, fala, quero isso aqui, me dá aí, embala, tchau, comprei. Não, aquela taxa de conversão ainda demorava 2 semanas para converter. Claro que ela é acumulativa, né? Entrou 80 hoje, daqui a 2 semanas, tá. Entrou mais 80 amanhã, só que era muito desgastante o trabalho, né? E quando você vai olhar na ponta, a comissão estava baixa, chegava muito trabalho para aquele cara, por mais que ele trabalhasse no ar-condicionado, no computadorzinho, na frente, assim, cara, o desgaste mental e tal era muito grande. Como é que você enxerga isso? Como é que você me dá um feedback? Você entra nessa parte também? E se entra, como você entra? Esse problema que você relatou, ele é muito comum, né? Tá, Assim, é uma angústia de todo empresário, gestor comercial também. É assim, preciso de mais oportunidades, preciso de mais leads, né? ok, E aí, geralmente, a gente vai para o marketing. legal. Chega no marketing, investe ali um recurso, seja em tráfego pago ou qualquer outro tipo de Alguma canal, ação, assim? faz alguma ação e consegue lead, Aham, né? Aí pode acontecer esse problema de vir muito lead desqualificado, ou simplesmente vem muito lead e aí entra no problema de processo, que aí da porta para dentro você não tem condição de lidar com tanto lead. uau, Então, por exemplo, hoje a minha empresa é uma empresa pequena. Tem eu e mais um consultor. aham, Eu não tenho um time comercial dedicado, meu comercial sou eu, né? aham, Se eu fizer uma ação de marketing hoje agressiva e conseguir muito lead, eu vou jogar dinheiro fora, porque eu não vou dar conta de atender esse tanto de gente. total. Aí eu vou ficar escravo dessa galera, Sim, desse processo, do comercial, processo comercial, para atender esse tanto de lead, tentar qualificar eles e uhum, tentar fechar alguma venda. Né? uhum, Então, assim, claro que tem uma série de coisas para se considerar, mas a primeira coisa é o processo. Tem um processo comercial. E esse processo comercial tem um começo. ok. Então tá chegando um monte de lead. Você falou que chegou a Em ter torno de 80 80 por dia, em um dia. Não sei se você fez isso, né? Esses leads caíam direto para o vendedor ou não. direto pro vendedor. Já cai direto para o É, vendedor. Eu imagino, eu diria para você, assim, superficialmente, né, com base no que você está falando, que foi um erro. sim, Porque você teria que ter uma pessoa que não é vendedor, um mas que SDR, um SDR, que é hoje comumente chamado de SDR ou pré-vendas, né? aham, Que essa pessoa vai pegar esses leads e vai tentar filtrar se aquele cara é só um curioso ou se ele realmente está interessado no seu serviço. sim, O SDR ou pré-vendas, ele não é vendedor, mas ele tem que saber vender. Ele tem que legal. saber falar sobre o serviço, ele tem que saber conversar. Sim, Se for um atendimento pelo WhatsApp, ele tem que saber escrever um português razoável, né? Não precisa ser uma sim, coisa super impecável, mas
O Ou básico ele seja, tem que fazer. ou seja, e é uma coisa também, eu vejo muita empresa errando isso, porque quer pagar menos do que um salário mínimo com SDR, e o Ok. SDR faz uma função que muitas vezes é mais, por exemplo, Mais vamos ser importante que um closer, né? mais importante que o do vendedor, Sim, porque ele vai jogar para o vendedor só a nata da nata. Um bom pré-venda, ele vai fazer isso. sim. Ele vai jogar para o vendedor aquele cara que realmente está interessado e já vai jogar, vai dar Não, de inclusive, bandeja para o vendedor. Se o SDR for diferenciado, ele ainda bota em ordem de temperatura, vamos dizer Sim, assim, sim, cara, ó, esse ele aqui tá muito classifica, ele quente, vai cara. Entre em classificar. contato com esse primeiro. Exato, E exato, esse daqui depois, e vai botando exato. naquela temperatura Né? ali. Então, aí só a título de curiosidade, estou considerando contratar para minha empresa, trazer para minha empresa um sócio Ok. que seja SDR. É uma coisa meio, eu nunca vi isso por aí, mas para o meu negócio é tão importante essa qualificação do lead que eu cogito ter uma pessoa que seja minha parceira e dividindo os lucros comigo. Porque Legal. hoje é a minha grande dor. Quando eu sento na frente do empresário, eu tenho uma chance altíssima. Eu não tenho o número atualizado agora, mas a minha conversão é acima de 70%. Legal. Então, o meu problema não está no fechamento. E muitas vezes, em muitas empresas, o problema não está no fechamento. O problema está antes do fechamento. Sim. Então, é você receber um X número de leads, qualificar esses leads e passar para o teu vendedor somente aqueles qualificados e priorizar, né, como você falou, os quentes, os não quentes Sim. e tal. Então, pelo que você me relatou, é uma questão de processo. Sim. E no seu processo, aquilo tudo que eu falei lá, é você olhar cada processo, entender qual é o resultado que você espera dele e o que ele está entregando de resultado. Se tem uma pessoa fazendo papel de pré-venda, o que ela deveria fazer? Que resultado ela deveria entregar? Ah, Uhum. lead qualificado. Ela está entregando isso? Se não tá, então tem alguma coisa errada no trabalho que ela está fazendo. Então vamos olhar o roteiro, vamos olhar a forma como ela está se comunicando. Às vezes ela até está seguindo o roteiro, o script que você fez para ela, mas ela Sim. está escrevendo, está sendo um pouco mais ríspida na comunicação. Na ligação, talvez ela esteja sendo um pouco muito seca, que Não tá conseguindo explicar o não está conseguindo produto. explicar o produto, então está faltando algum treinamento. Sim. Então você vai investigar ali como é que está sendo o passo a passo daquele processo ali, daquela parte do processo, e vai investigar, opa, aqui tem uma questão, vamos acertar essa questão aqui. Legal. Aí acerta, testa. E vai fazendo isso rotineiramente. Processo acontece todo dia, então você tem que todo dia fazer esse trabalho. E assim, infelizmente, não dá para você analisar seus processos uma vez a cada 6 meses e esperar que vai ter algum resultado. Loucura. Porque se você analisou há 6 meses atrás, você tem 6 meses de processo rodando com um monte de coisa possivelmente errada que você só vai olhar 6 meses depois. E às vezes Olha, aquilo já até massificou e fica aquilo ali, mais difícil de. exatamente, aquilo ali já foi incorporado como cultura, como hábito Caracas. daquelas pessoas. Você deixou 6 meses passar. Agora, para você mudar um hábito de 6 meses, como é que é? Loucura. É Aí difícil. talvez tenha até que demitir, Cê- aí o custo é Exato, altíssimo e né? tal. Então, gestão de processo tem que ser um exercício diário. Mas voltando para o ponto que a gente estava falando aqui, me parece que o processo, se tivesse um ajuste aqui na etapa inicial de pré-venda, poderia te resolver alguns problemas que você não ia perder tempo, os seus vendedores não iam perder tempo com lead não qualificado, Uhum. e o trabalho do seu vendedor ia ser muito mais otimizado. Você sabe uma coisa que eu fiz? Que essa semana, galera. Essa semana aí vocês estão assistindo pra gente agora em que dia é hoje? Dia 24 de 24 outubro de de outubro. 2025. Cara, desde que surgiu o Estúdio Podcast, eu sempre quis ter um e-commerce. E esse modelo, ele por mais que ele seja um e-commerce, mas ele tem estruturas que são tradicionais, que é SDR, eu tinha, né? Não, eu não tinha SDR, mas eu tinha essa parte de qualificar primeiro. Então, meu vendedor, ele qualificava e depois ele tentava fazer a venda. E, então, assim, eu fui para o tradicional, mas o meu sonho era vender direto. Ou seja, a pessoa cai num patrocinado, ela entra numa landing page e ela cai no Mercado Livre, que hoje é o único canal que eu vendo. E aí, olha que coisa doida. Essa semana, depois de muitas lutas, né, de muitas dores e muitos tropeços, eu falei, cara, eu vou dar uma estudada no Mercado Livre, cara. Eu vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar. Comprei um curso, comecei a estudar. É complexo pra caramba, assim, porque não só a parte, porque como eu vim do marketing, eu entendo muita coisa e como fazer isso, entendo. Mas assim, como eu tenho outras empresas, cara, você parar pra estudar um negócio que é novo, cara, você leva aquele tempo de aprendizagem,
você passa por maus bocados ali, né? De, cara, como é que faz isso? E como é que, meu irmão, que doideira esse trem. Mas enfim, essa semana a gente fez, aí eu já vendemos 2 equipamentos totalmente no automático. E por uma. Por que eu tô te contando isso? Porque é muito legal essa parte. Essa parte que eu achei mais legal. Porque muitas vezes as pessoas, você que está em casa, que vende um produto cara, o Guilherme, a gente precisa de pessoas assim. E eu peguei uma consultoria de um cara que, não uma consultoria, mas um tira-dúvida de um cara que é especialista em Mercado Livre, sabe? E muitas vezes a gente fala assim, eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Hoje, o Mercado Livre tem 2 formas de vender, que é o modo clássico e o modo premium. E isso está diretamente relacionado com exposição, né? E está diretamente relacionado com custo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um produto meu que custa R$ 560, no clássico, ele vai eu vou ter que pagar para o Mercado Livre, tipo, uns R$ 90. Não, mais do que 10%. No Premium, é tipo 120, é R$ 118. É muito caro, sabe? Só que aí, e é onde eu quero o seu comentário, só que aí é onde as pessoas tropeçam. É claro que a gente não vai conseguir fazer essas contas detalhadas aqui agora, mas assim, quanto custa um funcionário? Cara, 3 conto. Contando com comissão, vai mais ainda. Um vendedor. Eu tinha 2. Então era mínimo para sorrir no mês, era R$ 6.000. Entendeu? E aí você fica reclamando de pagar, às vezes você pagar R$ 118. Cara, o Mercado Livre faz tudo. Guilherme, ele faz tudo, irmão. Ele pega, ele emite a etiqueta para você, ele tem um emissor de nota fiscal, você não precisa nem pagar conta azul, essas paradas, nem precisa. Só se você quiser fazer outro tipo de operação, controle financeiro, tudo mais. Cara, ele te dá a métrica, faz tudo para você e vende para você, entrega para você, entrega na porta do teu cliente, irmão. E não tem processo trabalhista, não tem. Então, assim, e aí eu queria que você comentasse com isso, assim, porque quem vive essa realidade, um consultor, é para isso que você contrata ele, ô Zé Mané. É porque ele vai olhar para você e vai falar assim, você não tá vendo que é muito melhor você comprar um curso de Mercado Livre para um mês, investir nessa parada, porque ele vai fazer tudo para você sozinho, você não vai precisar nem se preocupar com o cara botar testado, com ele não vender. É vender ou pagou. Então assim, cara, eu tô o psicopata. Mentira. Depois da venda de hoje. Falei, vou virar o psicopata do Mercado Livre, velho. Porque é justamente sobre isso, cara. É sobre processos. Eu descobri um outro processo que aparentemente todo mundo fala, cara, não faz pelo premium, não faz por... Todas as 2 vendas que eu fiz agora foi pelo premium. O clássico não vende. E o gratuito, quando você bota lá o gratuito, que é orgânico, aí que você não vende mesmo, você aparece na 8ª página lá do Mercado Livre. Você tá entendendo? Então, assim, eu queria que você comentasse essa coisa, essa importância de você olhar de cima, né, que é uma visão mais macro, ao invés de ficar olhando assim, né, que aqui de baixo aqui, a xícara fica aqui gigantesca. Quando você olha por cima, ela diminui. Aí você consegue olhar mais e posicionar as peças de forma mais estratégica. 2 comentários sobre isso, né? Primeiro, você demonstrou que você fez gestão de processos parecendo que não fez, né? Porque você entendeu o que era esse processo desse seu negócio aí de venda pelo Mercado Livre, de venda de produto, né? Sim. E que o Mercado Livre é um canal e você entendeu que esse canal é muito bom e entendeu ainda que dentro dele tem um outro canal melhor ainda, Sim. né? E você foi atrás de um especialista no assunto para entender minúcias ali que talvez sozinho você até poderia entender, mas levaria mais tempo. Você entendeu como é que isso funciona e tomou uma decisão que trouxe um resultado. Sim. Isso é gestão de processo. Uma coisa que pouca gente entende, assim, muitas vezes eu converso com algumas pessoas, pode ser também a forma como eu explico, que fica parecendo que gestão de processo é uma coisa altamente complexa. E não é. É você basicamente olhar aquilo que está sendo feito ali, que você já faz, e entender como que aquilo pode funcionar melhor e entregar um resultado melhor. Então, o que você fez é gestão de processo, aplicado a um processo específico do seu negócio. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Pega um cliente seu, assim, que, por exemplo, sei lá, uma padaria, ou um comércio, alguma coisa que você consiga, por exemplo, mostrar um trabalho feito assim na prática, para a galera entender. Porque eu percebo exatamente o que você falou. A galera acha que processo é só para empresa
grande, tem que faturar, sei lá, acima de 100 mil, 200 mil reais. E não é. Não. Na verdade, o cara do cachorro quente lá, da barraquinha de cachorro quente, ele tem Ele uns tem. processos. O Exato. horário de acordar faz parte de um processo, o que ele preparou no dia anterior, as compras que ele faz, o caderninho que ele anota, aquilo ali é um processo, né? Só que é um processo mais arcaico, né? Como ele atende o cliente, se ele vai receber o pagamento antes ou depois, né? Tem formas de você fazer isso e tem impactos, né? Dá um exemplo pra gente aí, Não, Guilherme. é isso, assim, só corroborando o que você falou. Toda empresa, por menor que seja, pode ser uma empresa de uma pessoa. Ela tem vários processos e todos eles têm uma forma de se fazer melhor ou pior. Legal. Você tem que escolher se você tá fazendo melhor ou pior. Então, assim, eu fiz revisão, eu fiz implementação de novos negócios, né? Então, na área de relações governamentais, escritório de advocacia, e também fiz revisão de processo, né? Melhoria de processo em negócios já estabelecidos. Então, assim, geralmente o que pega é que o gestor, o sócio, o dono, o gestor da empresa, não tem clareza sobre como que as coisas estão funcionando e ele tem uma suspeita de que as coisas não estão indo bem, não estão indo bem. Ele tem um faro, né? E geralmente os empreendedores têm um bom faro para essas coisas, Sim. mesmo que eles não tenham os números. Então, primeiríssima coisa é a gente evidenciar os números para mostrar para ele a situação daquele processo, né? Enfim, do processo onde ele acha que tá problemático. Falho, Né? E a segunda coisa que a gente faz é implementar rotinas que façam com que aquele assunto esteja sempre sendo debatido pelas pessoas que estão envolvidas. Né? Então, ao invés de você acontecer um problema lá, o cliente reclamou de alguma coisa, mandou uma mensagem desaforada lá no WhatsApp reclamando. Ao invés de todo mundo ficar nervoso, porque isso, é assim que acontece. né? A regra é essa. Todo mundo fica nervoso, aí chega alguém lá, esse cliente é desaforado, e vai lá e responde o cliente com mais desaforo. E aí cria um novo problema. Sim. O correto seria você pegar aquilo ali, primeiro responder o cliente educadamente, depois trazer para dentro de casa e falar o que aconteceu, que aí em termos de técnica, é a causa raiz, né? Análise de causa raiz. O que aconteceu para esse problema ter acontecido? E o que aconteceu para esse problema que gerou esse problema ter acontecido? Né? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a achar a causa das coisas e começa a consertar aquelas coisas que dá para consertar. Então, aí eu vou trazer um exemplo aqui de uma loja de itens de decoração que eu atendi, que eles faziam o atendimento assim, era totalmente desorganizado. Assim, precisamos, como é que se diz? Como é que eles chamam? Fazer a visita técnica. Fazer uma visita, não é visita técnica que eles chamam, fazer uma visita para fazer ver lá o espaço do cliente e tal. Eles faziam isso, só que marcavam com o cliente, só que, por exemplo, não faziam um lembrete para o cliente de que naquele dia ia acontecer esse encontro, essa visita. Né? Cara, uma coisa muito simples, absolutamente simples. Né? Então, o que foi o que disparou isso? A gente identificou que tinha muito cancelamento. E eles mesmos também apontavam isso. Tem muito cancelamento de agendamento. Tá, mas então vamos investigar, vamos olhar, vamos ver como é que estão as conversas com os clientes que desmarcaram, não, que desmarcaram, que não compareceram, que não tinha... Que é pior, né? Não Que não comparece, né? que não tinha ninguém lá na casa para receber, ou no escritório para receber e tal. O que está acontecendo? Aí ficou muito claro que não havia um follow-up antes de, estamos indo aí hoje, tá tudo certo, vai ter alguém lá para receber a gente, ou no dia anterior, sei lá. Então, assim, quando você identificou um número que tem muito cancelamento, o que está acontecendo para estar acontecendo isso? Aí, geralmente, os números não te dizem tudo. Você tem que realmente olhar lá dentro do processo, cavucar lá dentro do processo. E aí você viu, olha as conversas aqui. Você marcou com ele há 6 dias atrás e não confirmou. E está querendo que hoje ele lembre que você marcou com ele, né? Ou há 2 dias atrás, 3 dias atrás, não interessa. Sim. Cara, a pessoa tem a vida dela, tem um monte de coisa acontecendo. Então, se você não mandar uma mensagem 2, 3 horas antes ou no dia anterior, cara, a pessoa não vai lembrar. Tu recebeu mensagem hoje, confirmando? Hoje eu recebi. Olha aí, galera! A galera aqui ó, da nossa equipe já tá de parabéns. Não, eu vou elogiar o processo de vocês, assim, né, do início do seu contato até desde a abordagem. Foi um processo impecável, assim, que legal. De comunicação e tal. Porque é isso, né? E eu até diria o seguinte, né? Tem vários processos que acontecem dentro da sua empresa.
mas tomem muita atenção, muito cuidado com os processos que tocam, que têm interface com o seu cliente. Total. Porque quem paga as suas contas é o teu cliente, né? Quem compra o teu produto é o teu cliente. Então, assim, antes de querer agradar qualquer outra parte do teu negócio, claro, você também tem que tratar bem seus colaboradores, Total. remunerar bem, ouvi-los, ouvir Total. os inputs deles, as ideias deles. Mas Primeiro, os processos mais críticos são aqueles que têm interface com o cliente. Então, total. processo comercial, marketing, processo comercial, processo de atendimento, processo de pós-vendas, Tem que eu estar de olho. recomendo que sejam os processos com maior atenção, que eles sejam muito Alinhados. bem alinhados, minuciosamente detalhados para as pessoas que estão fazendo, porque eles são muito perigosos. Se você faz errado uma coisa e o teu cliente está vendo que você está fazendo errado, ou não está vendo, mas assim... Tá sentindo, tá vivendo, sente, experienciando. cara, ele não vai gostar do teu serviço, ele vai ficar insatisfeito, ou você vai simplesmente deixar esfriar aquele contato e vai perder uma venda. Sim. Né? Então tem uma série de Ó, questões. Eu acho que eu não respondi essa questão toda, porque eu acho que acabei entrando em alguns outros pontos, mas se você quiser continuar. Não, vamos conversando. Mas assim, uma coisa que me lembrou disso, assim, e quando eu tinha essa agência de marketing, eu trabalhava exatamente com experiência, user experience, né? Experiência do cliente. Então eu olhava desde se o cara tinha, eu até brinco, né? Eu olhava, cara, tem estacionamento? Estacionamento é perto, é na frente do colégio, é na frente, é perto. Tem algum risco, tem uma pista que ele possa alguém frear, tudo. Eu pensava, tudo. Quem que vai receber? Ele sabe que tem que entrar por aqui? Tem alguma identificação? Tudo. Eu olhava tudo. E até o pós-venda. Mensagem de aniversário, algumas ações para renovação de matrícula, algumas ativações emocionais para o cliente se sentir importante, abraçado e tudo mais. E eu sempre tinha um termômetro que era muito engraçado, que você falou no começo da nossa conversa, que era assim, era os promotores, os fãs da marca, os neutros e os detratores. Então, assim, o que eu sempre dizia é o seguinte: a pessoa, geralmente, quando ela compra um produto, ela tá apaixonada por aquele produto. Ninguém compra o que não gosta e o que não confia. Então, ele entra muito fã, ele entra como um promotor da marca. Tem muita gente que entra neutro, mas ele entra de uma forma positiva. É aquele neutro ali que ele não foi pro neutro porque ele está insatisfeito, já começou a não gostar e ele prefere. Não fala, mas também não reclama, mas também não elogia, é o neutro. Mas tem pessoas que são o perfil mesmo, aquela mais calada mesmo, que entra no. Então, cara, eu sempre olhei muito para essas classificações. E aqui na escola, inclusive, tem uma CS, que é um sucesso do cliente. É um sucesso do cliente. Então é uma pessoa que ela está sempre. Um dos trabalhos dela é pedir avaliações no Google. Hoje mesmo ela já ganhou um parabéns, porque hoje ela bateu o recorde. Foram 3 hoje. Então, assim, ela mandou mensagem para os nossos clientes, aí já recebeu 3 avaliações no Google. O que ela faz também? Ela pergunta para os pais, assim, quais são as principais dificuldades, o que ele mais gosta. Eu até brinco, assim, que eu que me do marketing, a melhor coisa para você conseguir fazer uma venda é depoimento. Para mim, assim, bicho, o cara é o maior estrategista de marketing, não sei o quê, o cara é o bam, 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 bam. Bicho, esquece ele. Se tiver um bom depoimento de um cara falando assim, igual eu tive aqui na escola, de uma menina que o sonho dela era ser youtuber, a mãe chorando, eu tenho esse depoimento aqui. A mãe chorando, falando assim, cara, eu não sei nem como agradecer vocês. O que vocês fizeram... Ó, chega a me arrepia, velho. O que vocês fizeram pela minha filha, sabe? Eu não vou lembrar as palavras certas, mas foi algo assim que eu tenho admiração, eu tenho um carinho, um amor por vocês pelo resto da minha vida. Hoje ela não é mais nossa aluna. Saiu e tudo mais, cresceu e parará, mas assim, aquele depoimento, se eu quiser fechar um curso de youtuber, é só eu patrocinar aquilo ali. Ou seja, aquilo ali é o ápice de uma pessoa que é um fã da tua marca. Então, se você tiver um depoimento, e patrocinar um depoimento, depois botar só uma chamada para ação, quer que seu filho quer realizar o sonho do seu filho, você vai ser youtuber? Com um depoimento desse, uma chamada, acabou. Você não precisa de marqueteiro nenhum. Por isso que o que o Guilherme está falando é tão importante que você tem que prestar atenção, escuta de novo, anota, reflete o teu produto, chama ele no Instagram, a gente vai deixar daqui a pouco as redes sociais dele, mas é sobre isso, assim, que quando você tem um cliente fã da marca, ele vai te gerar um depoimento, ele vai promover a tua marca,
dessa promoção vão vir novos, que vão vir novos, que vão vir novos. Então, assim, o que você falou, assim, pra mim é tão sensível e é tão legal, é tão importante que, cara, se preocupa, e é onde eu olho primeiro, fazendo experiência do cliente. Cara, olha os pontos onde o seu cliente se conecta com a tua empresa. É o primeiro lugar. E veja se todos eles estão girando de uma forma legal. Nem sempre vão girar, e fica em paz com isso. Mas se você estiver olhando para ele e cada hora estiver melhorando, estiver indo atrás, entendendo e pegando, claro, uma visão de fora, porque, cara, o que eu falo, igual eu aqui, eu tô aqui no campo de batalha, irmão. É o dia inteiro aqui, velho, tomando tiro, é bomba, pisa no campo minado, então assim, você não consegue. E aí chega, por exemplo, por isso que eu perguntei pro Guilherme, eu uso muito podcast por causa disso. Pô, quando você chega de fora, velho, cara, você tem uma visão totalmente diferente, velho. E uma visão muito menos. Eu conversei com um amigo que ele falou uma palavra sensacional, muito menos emocional. Porque isso aqui é meu filho, né, velho? A escola, ai, tá. Aí você fala, não, irmão, não é teu filho, não. Isso aqui é uma empresa, ela precisa gerar lucro, cara. E esse número aqui não tá legal. Esse número que está mostrando uma fragilidade nesse lugar, esse número que. Então você é muito mais pragmático, você é muito mais realista e consegue tirar aquela fantasia, aquela ludicidade de agora eu sou meu próprio chefe, eu sou empreendedor. Você consegue trazer o cara assim, cara, sim, acredito no seu sonho, é incrível a sua empresa, mas sem essa dose de realidade aqui, sem essas métricas, sem esses processos, ela não vai funcionar. Comenta pra gente aí, que eu já falei até demais. Não, tem várias coisas que eu podia comentar disso aí que você falou, né? Mas tem muito isso, né? Assim, tem muito empreendedor, muito empresário que ele se apega muito a determinados aspectos do próprio negócio, Uhum. porque ele depositou ali muita esperança, expectativa, depositou, investiu dinheiro, tempo, depositou uma expectativa de que aquilo ali vai ser Gigante. gigante, aquilo ali vai fazer a vida dele melhor e tal. E aí ele constrói determinados aspectos do negócio, constrói um produto, um serviço de uma forma que é muito a cara dele. E aí quando ele vê que aquilo não está dando certo, dói para ele escutar que aquilo não está legal, que tem Uhum. alguma coisa errada que precisa ser ajustado, né? Então, assim, o meu trabalho, aí fazendo a ponte comigo mesmo, né? Eu revi o meu processo de atendimento, mas o meu processo de prestação de serviço, justamente porque eu percebi que, beleza, eu estava entregando muito conteúdo, muita coisa técnica para os clientes, mas eu não estava escutando, eu, Guilherme, não estava escutando o empresário, eu não estava entendendo qual era realmente a dor do empresário, né? Uhum. Então isso é uma mudança que eu comecei a fazer, né, acho que do começo do ano para cá, março para cá, eu comecei a mudar um pouco a minha forma de abordar não, Entregar. de entregar o meu Sim. produto. Porque muitas vezes o empresário ou o gestor, ele só está angustiado. E ele só quer que alguém escute ele e diga para ele com tranquilidade, né? E com racionalidade, porque o emocional, todo dia está acontecendo muita coisa emocional, muita Legal. coisa. Ele está brigando com colaborador, brigando com cliente, brigando com fornecedor. Então tem muita coisa que está à flor da pele, muita emoção à flor da pele. No consultor, ele tem a expectativa de ser uma pessoa que vai dizer para ele com franqueza Sim. algo que ninguém está querendo dizer para ele. Legal. Né? Então, nesse ano agora de 2025, eu passei a incorporar no meu trabalho esses momentos de conversar com o cara, porque geralmente eu sempre trabalho no cliente, eu sento numa mesa, numa sala de reunião ou numa estação de trabalho, depende, com o computador. Sim. Assim, a base do meu trabalho é essa e eu converso com as pessoas. Eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a fechar o computador quando eu estou conversando com o gestor ou com um empresário. Empresário. Eu boto o computador de lado e eu olho para ele e converso com ele como se a gente estivesse tomando uma cerveja, você comendo num restaurante, uma conversa normal. Legal. E eu sinto que a confiança das pessoas comigo aumentou muito, começou a aumentar muito e começou inclusive a aumentar a demanda deles. Eles começaram a me acionar para algum outros tipos de trabalhos. Então, assim, aí fazendo a ponte com o que a gente estava conversando, né? Por que é tão importante entender os processos que tem interface com o cliente? Porque, cara, é o teu cliente que vai comprar de você de novo, é o teu cliente que vai ou não pagar a próxima fatura para você, Sim. né? Então Vai te indicar. que vai me te indicar, né? Então isso, por exemplo, isso foi um sinal que eu peguei. Eu estava tendo pouquíssima indicação. Uhum. Apesar de eu entregar tudo aquilo que eu prometia, eu não estava recebendo indicação. Claro, eu também não pedia. Isso foi uma falha gravíssima do meu processo Comercial. comercial, Uhum.
de não pedir indicação. Hoje eu peço, né? Uhum. Hoje, inclusive, eu tenho um processo estruturado de Indicação, indicação, em legal. torno de Eu indicação, também. né? Ou seja, uma É coisa bom que eu demais. não fazia absolutamente nada disso, hoje eu faço, né? Então, assim, é importante a gente observar quem é o nosso cliente, como é que a gente está interagindo com ele, Uhum. que resultado que a gente está obtendo dele, para a gente aprimorar os processos, criar novos processos, como foi o meu caso recentemente, e a gente poder prestar um melhor serviço, aumentar a satisfação do cliente, né? E eu não vou lembrar agora o outro ponto que eu queria falar, que eu queria comentar agora contigo. Mas é isso, assim, é importante a gente observar como que o processo está funcionando, Uhum. como que o cliente está vendo aquele processo e eventualmente mudar. Então, o meu trabalho ele é absolutamente técnico. Sim. Quer dizer, eu achava que ele era absolutamente técnico, porque eu trabalhei a vida toda sem precisar me preocupar tanto com o aspecto humano. Ok. Eu tinha que fazer um trabalho de análise, eu tinha que levantar uma série de dados e consolidar aquilo e apresentar aqueles dados de uma forma que as pessoas entendessem. Esse era o meu trabalho. Desculpa, eu bati aqui na. Não, relaxa. E eu, durante um tempo, achei que na consultoria seria suficiente eu só entregar o técnico. E eu vejo que não. Porque o meu cliente está ali na minha frente. Uhum. Pô, por que eu não vou conversar com esse cara num outro nível de profundidade, de Total, velho. intimidade, de conexão, Total. né? Então é isso que a gente está falando, né? Quando você observa como que o que seu cliente está esperando, e você pega e você explora também essas coisas positivas que sai no depoimento e conseguir explorar isso, cara, o segredo do sucesso está nisso Tá aí, aí. velho. Todos os outros processos são importantes, o processo de logística, de compras, Também. tem o processo técnico, é tudo importante. Total, porque vai economizar dinheiro, Sim, tempo, vai melhorar, né, entrega. vai Sim, melhorar a própria entrega, tal, sim, tudo é importante, sim. né? Mas assim, se você em algum momento tem que escolher alguma coisa, olha primeiro os seus processos que afetam o teu cliente diretamente, Uau. né? Eu acho que, enfim, né? Se pudesse Irmão, a dar gente uma vai ter que dica, seria marcar isso, outro, a gente vai ter que marcar outro podcast, porque velho. tem muito assunto. Cara, tem muito assunto. Mas vamos fazer o seguinte, pra gente fechar com chave de ouro, manda um recado aqui pra essa câmera de cá, falando, convidando pra conhecer, já deixa o teu Instagram, deixa os teus pontos aí de contato. E se tiver algum outro, a gente bota também na descrição do nosso vídeo. Mas eu quero te ouvir chamando esse empresário aí que está com dificuldade, que tá aqui no final do mês, trabalha, 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 e não sobra aquela margem apertada, aquela margem curta, que está com dificuldade de entender por que, que aquele sonho tão grande dele, aquele propósito tão nobre, não está dando certo. Então talvez seja uma parte técnica, já com esse novo Guilherme aí que cuida também não só da parte do CNPJ, mas também olha para o CPF com cuidado especial. Deixa a tua mensagem aí para essa câmera aqui, meu irmão. Galera, só o que eu posso dizer para vocês é que se vocês estão com anseios de crescer, de ter mais lucratividade no negócio de vocês, é muito importante que o negócio de vocês tenha organização, né? Tenha diretrizes claras de como que o trabalho do dia a dia dentro da sua empresa tem que funcionar. E o que eu faço hoje, né? Eu ajudo empresas justamente a criar essa organização, né? E quando eu digo organização, é você ter clareza de onde você quer chegar com a sua estratégia, é você ter clareza de como que os seus processos precisam funcionar, né? Então, meu convite para vocês é, se vocês quiserem organizar a empresa de vocês, talvez para 2025 não dê mais, mas para 2026, né? Eu teria o maior prazer de ajudar vocês. Não precisam me contratar, se vocês quiserem só me chamar para trocar uma ideia sobre isso. Eu sou apaixonado por esse assunto, então eu gosto de dar, eu dou consultoria grátis o tempo todo para as pessoas. Então, se vocês quiserem também, para mim vai ser um prazer conversar com vocês sobre esses assuntos. Rede social. No Instagram é consultor.tourinho, tá? E no LinkedIn, não sei no LinkedIn, mas eu estou no LinkedIn Mas vamos também, botar, a R gente bota Tourinho. na descrição do vídeo. Isso. Galera, que papo bom foi esse? Cara, eu gosto demais, eu sou fã dessa cultura do podcast, pra você ver. O Guilherme trouxe muito conhecimento. Eu já tenho algumas coisas que sempre quando eu termino o podcast eu anoto, eu já começo a botar em execução, até porque
Só ideia, só deixar tudo no abstrato não vai fazer a sua empresa crescer. É muito por isso que o trabalho de um consultor, o trabalho de algum especialista que sabe o que tem que ser feito, que entende dos processos, isso é bom porque ele vai organizar, vai metrificar e você consegue ter mais previsibilidade de sucesso, de crescimento e de, claro, botar o seu propósito aí, quem sabe, para o Brasil inteiro. Meu irmão, muito obrigado. Valeu, Te Marcos. agradeço Obrigado a muito você. pelo papo, assim, cara, e pela consultoria, né? Como diz assim, pela consultoria gratuita, por esse podcast maravilhoso que só tá somando aqui na nossa tarde de sexta-feira. E é isso. Viva a Voz Podcast, eu tive o grande prazer de receber esse cara, Guilherme Tourinho. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esquece de deixar aqui o like, não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ter mais conteúdos poderosos aí, você que é empreendedor e passa por todos os desafios diários que todo empreendedor passa, seja ele pequeno, seja ele grande. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque cada hora a gente está trazendo mais conteúdo. Vamos marcar um segundo encontro e definir um tema para a gente poder falar mais. Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!